Olá para quem Olá. está começando a ver a gravação agora, né, gravação da segunda parte, das séries, né, de estudo no dia 20 de maio de 2022, né, dos estudos da ciência do quarto estudo da ciência da lógica de Hegel pelo grupo, Hegel Idealismo Especulativo, né. Então, na segunda sessão de hoje, nós vamos ter conosco, né, Washington dos Santos Oliveira, Ednei Augusto Cordeiro Silva e Sabrina Paradiso Sena, da Universidade Federal de Goiás, e nós vamos discutir o ser para si e o problema do infinito, uma discussão sobre a seção O Ser para si na ciência da lógica hegeliana. Então, Washington, fica à vontade, né? Ednei e Sabrina já se apresentaram no seminário anterior, se quiser fazer uma pequena apresentação sua antes. Ok, eu vou ligar rapidinho aqui a câmera, tá? Tô com essa cara de cansaço aí, mas é a cara que eu tenho hoje, né? Então, um pouquinho cansado, mas vamos lá. Vocês estão conseguindo me ver aí? Não, eu tô vendo aqui Sim. tá, porque a minha imagem tá aparecendo para mim, mas vamos lá. Ela está congelada, mas você está por aí. Deve ser o Tá. frio. Eu acho que na verdade, o problema de... Eu sempre esqueço de desligar o computador e reiniciar, né? Mas vamos lá. Então, eu gostaria de começar agradecendo ao professor Ricardo, né, pelo convite, por essa possibilidade de estar aqui, né, de ter essa oportunidade de poder trazer essa discussão, né, poder debater sobre esse filósofo tão difícil, né, tão complicado e que alimenta tantas discussões. Agradeço também aos meus colegas, né, que trabalham junto comigo, e agradeço também a quem está aqui presente, né, todos os presentes. Então, deixo aí meu muito obrigado. Meu nome é Washington, né? Eu sou Washington Oliveira, né? Eu sou professor do Instituto Federal de Brasília, o IFB. É, estou desenvolvendo estudos de doutorado na UFG, né? Sob a orientação da professora Márcia. No momento me encontro na Alemanha, né? Na Universidade de Jena. Na minha área de pesquisa é a estética, né? Não é nem tanto a lógica também, acho que a gente aqui meio que está quase como neófitos, né, nesse barco. E eu estudo o conceito de trabalho também, né, no âmbito da estética. Então, eu vou desenvolver então aqui a apresentação do nosso artigo, né, o artigo que está sendo desenvolvido por Sabrina, Ednei e eu, né, e no final espero que a gente, né, dê continuidade aí às discussões que já estão bem, estão, né, bastante ricas, né, bastante intensas, na verdade, né? Então, vamos aqui ao nosso artigo, né, só algumas pequenas considerações, né, a intenção, no certo sentido, da abordagem é mais a consideração, né, no âmbito eh, no âmbito da ordem das razões, né, mais do que da ordem das coisas, né, no certo sentido, né, como o professor Ricardo falou, né, a gente está se preocupando com o modo pelo qual os conceitos vão sendo apresentados e expostos por Hegel, né, que, no certo sentido, segue quase sempre esse movimento, né, ou sempre, né, o movimento do mais abstrato, né, para o mais concreto, né, e de buscar, né, trabalhar as contradições, né, buscar essa questão do que vem, né, inicialmente o que está distinto, o que é unilateral, para, né, trabalhar o modo como elas se unificam, né? Então, no certo sentido, né, o nosso texto ele busca caminhar mais ou menos nessa direção. Então, o título provisório, né, não poderia ser outro, senão esse que já foi apresentado, né, como título provisório, porque a gente ainda está trabalhando nesse título, não está ainda algo muito definido, né, mas é o ser para si e o problema do infinito, uma discussão sobre a seção ser para si na ciência da lógica hegeliana.
Então, o texto está inacabado, também acho que é importante, né, falar de início que o texto ainda está inacabado, inclusive não tem um fechamento ainda, uma conclusão, né, e muitas das sessões aí de nota de rodapé, né, elas não estão ainda concluídas, tá? Então, é importante esse aviso aí aos navegantes. A gente adotou aí um esquema, né, à la Gabriel, né, de não fazer muitas citações no corpo do texto, a gente acha que isso é interessante, para o texto fluir, né, melhor, e aí a gente vai pontuando algumas notas que são de fato importantes aí para a compreensão, né, do texto. Então, algumas passagens a gente vai ter que fazer isso e outras a gente pode retomar aí mais adiante. Tá? Então, vamos ao texto. Em seus esforços no sentido de resolver uma das cisões típicas da modernidade, Hegel apresenta uma reflexão bastante fecunda a respeito da relação entre finito e infinito, que, em larga medida, perpassa toda a sua ciência da lógica. Essa reflexão, porém, aparece de forma mais explícita e sistematizada na discussão do CAI, que antecede imediatamente o C para si, como baliza que permite compreender a interseção entre esses dois momentos. Tomando essa reflexão sobre a relação entre finito e infinito, como pano de fundo de nosso trabalho, propomos uma análise a respeito do modo como Hegel considera o ser para si, como tal, na parte da ciência da lógica, que contempla a consideração inicial sobre o mesmo, bem como suas subdivisões. O CAI, CAI, C para si, C para uno e uno. Para contribuirmos com a discussão a respeito do movimento próprio do ser para si, concentramos os nossos esforços na tentativa de explicitar em que consiste essa sua determinação enquanto ser infinito, e como ela se estabelece frente, entre aspas aqui, tá, frente à finitude do ser aí. Porque ele não é só frente no sentido de contradição, né? Dá a entender isso. Então, em outros termos, em nossa discussão, nos ocuparemos principalmente da caracterização do ser para si em sua infinitude, bem como dos contornos das contradições que o envolvem em sua relação com o ser aí. Junto a isso, apontaríamos de forma colateral, por assim dizer, para o modo como isso se pode compreender a superação dessa contradição nos momentos subsequentes a essa discussão do ser para si como tal. Isso é uma questão que a gente, né, não decidiu se de fato vai dar continuidade, né, porque isso, né, estaria para além, né, do espaço, né, em termos, né, do que nos cabe, né, tratar. E aí eu gostaria, né, de fazer eu falei do infinito, né, nós falamos aí do infinito, então seria interessante só situar, né, essa discussão aí na nota de rodapé 2, né, que é justamente essa divisão que o Hegel vai fazer, né, do infinito em três momentos lá, né, na ciência da lógica, né. Então, nós temos esse infinito aí como um infinito simples, né, que é esse infinito, eh, que ele chama também de afirmativo, né, que é essa passagem, digamos assim, né, ou esse desaparecimento do finito no infinito, né. Então, em certo sentido, o finito é meio que abafado pelo infinito, né, desaparece no seu interior. O segundo é o momento da consideração do infinito, né, o segundo momento da consideração do infinito é aquela da contraposição entre finito e infinito, em sua determinação recíproca, que constitui-se como contradição de dois lados igualmente unilaterais. Né? E aí eu cito Hegel, né? De acordo com essa determinanidade, o finito está contraposto ao infinito, como ser aí real. Assim, eles estão na relação qualitativa, como tais que permanecem um fora do outro. O ser imediato do infinito faz renascer o ser de sua negação, do finito que inicialmente apareceu desaparecido no infinito. Então, essa é a segunda, né, que é essa que o Hegel chama de mal infinito, né, o infinito do entendimento. E, por fim, que é o infinito verdadeiro, né, o terceiro momento da discussão sobre a infinitude, que é a questão do infinito verdadeiro, ou o infinito da razão, né, que é justamente essa oposição, né, considerar a oposição entre ambos, mas, ao mesmo tempo, né, considerar ambos, né, como reconciliados em uma unidade concreta. E aí voltemos para o Hegel.
Então, né, caracterizado aqui de forma mais ou menos aligeirada, né, mas aí a gente pode desenvolver também mais adiante essa questão, mas por hora imagino que seja suficiente para a gente poder ter aí em tela essa divisão de, né? Então, nosso intuito é mostrar que a discussão sobre o ser para si não apenas tem como espinha dorsal a problemática entre finito e infinito, mas que essa problemática só se resolve no fim do percurso do desenvolvimento do ser para si, quando o ser para si não mais exclui o seu ser aí, mas passa de fato a relacionar-se consigo nele. E aí a gente vai apontar um pouco, né, essa problemática. Evidentemente, a gente tem algumas pressuposições aí, né? A gente entende que a questão da discussão do ser para uno, mesmo no ser para uno, ainda não está resolvido, né, no modo como isso é colocado, né? Evidentemente que a gente, né, vai ter que rever muita coisa, né, até pela fala do professor Ricardo, né, mas de início a nossa interpretação seria mais ou menos nessa direção, né? E a gente vai tentar mostrar um pouco sobre isso. Ora, como última parte da consideração hegeliana a respeito da categoria da qualidade, o ser para si, como sabemos, é precedido pelos momentos do ser aí, que ele antecede diretamente, e do puro ser, que inicia o processo lógico. Pode-se dizer que neste último momento responde-se a pergunta que está implícita, né, desde o início. Qual é o ser sobre o qual falamos e em relação a que falamos sobre esse ser? A resposta a essa pergunta é um passo significativo para a restauração do ser do início, uma vez que avançamos em um terreno em que as determinações no âmbito da qualidade estão se explicitando plenamente, de modo a podermos afirmar propriamente algo sobre o ser, esse ser. No início da lógica, ou seja, no âmbito da consideração imediata do ser, a sua identidade pura consigo fazia dele sem conteúdo algum, indeterminado ou vazio. Isso porque o ser não envolvia em si mesmo o negativo, que poderia servir de contraste para o delineamento de seu próprio estatuto, de modo que, na ausência deste negativo, ele se identifica com o puro nada. E aí tem uma nota, mas acho que, por uma questão de tempo, seria interessante a gente seguir. Em seguida, o CAI revelou-se em sua determinação finita, finitizante e definidora do ser qualitativo do início. E aí essa questão de definidora, né, um pouco, né, o Hoffman, né, se a Ednei puder baixar um pouquinho, né, que é essa questão de que, né, que a finitude é o ser qualitativo que se define a si mesmo a partir do que é diferente, a partir da sua delimitação, né. Então, um pouco essa questão de que se define a partir, né, dizendo aquilo que a coisa é, mas também, dizendo o que a coisa não é, né. Num certo sentido, a definição, ela pressupõe, digamos assim, a determinação de um fim, né, o delineamento do fim de algo, né. Então, a definição, eh nesse sentido, né, de que o separa-se ele seria, né, definidora nesse sentido, também na medida em que ele, né, é o determinar também, né, o momento da determinação. Você pode voltar, por gentileza, Ednei? Eu só me perdi aqui onde estava, você me desculpe. Ah, beleza. Em seguida, o CAI revelou-se em sua determinação finita, finitizante e definidora do ser qualitativo do início, um negativo que se constitui através do pôr da diferença, mas, por assim dizer, como um pôr dessa diferença fora do próprio ser, né? Porque o Hegel também explica, né, que não é para o ser, né, para o próprio ser que essa oposição, né, tá explícita, né, tá expressa. Então essa oposição, na verdade, ela tá expressa fora do ser, né, a partir aí do ser aí, né, mas o próprio ser aí também, num certo sentido, na medida que ele é relativo, ele também é esse fora também, num certo sentido, né, uma vez que ele é esse relacionar, né, com o outro. Isso de modo a culminar no dividir, né, do ser na dualidade do algo e do outro. Ora, como a natureza do próprio finito, como é a natureza do próprio finito e além de si, negar sua negação e tornar-se infinito, agora, no terceiro momento da categoria da qualidade,
O que o C é enquanto C para si. O que o C é enquanto C para... Perdão. Agora, no terceiro momento da categoria da qualidade, o que o C é enquanto C para si, ele o é em seu ato de desdobrar-se infinitamente sobre si mesmo, negando a primeira negação, operada pelo CAI, e acolhendo na sua unidade consigo a diferença que ele suprassumiu. Não por acaso, Hegel afirma que no ser para si, o ser qualitativo está plenamente realizado. Ele é o ser infinito. Podemos dizer do ser para si, portanto, que ele, em seu último momento, terá sido aquele que realizou plenamente, completou ou mesmo concluiu totalmente o seu percurso lógico antes de vir a ser quantidade. E isso porque o ser que agora retornou sobre si, ou seja, o ser para si, está, por assim dizer, infinitamente preenchido de si mesmo. O ser para si não é mais um vazio, leia, de determinação, como no caso do puro ser do início, e nem mesmo ser determinado relativo, não absoluto, como era o momento do ser aí, mas sim um ser absolutamente determinado, né? Um ser que se autodetermina, né? Como tal, ele se torna cheio, né? O vollendet, né? O termo alemão para a realização, né? Mas, no certo sentido, se vincula, né? Com plenitude, com completude, né? Então, esse jogo de palavras que a gente, né, trabalha aqui, e que, no certo sentido, tem precedentes, por exemplo, em Burbage, né? Com a noção de que o ser para si é um ser autocontido. Como tal, ele se torna cheio de si mesmo em sua autorrealização e autorrelação no seu ser outro. Dessa forma, no último momento da qualidade, finalmente temos o que o ser o que é o ser para ele mesmo, ou ainda por ele mesmo, für sich sein, né? Então, num certo sentido, também aí essa possibilidade de tradução, né? De como aquilo que é para si, mas também como aquilo que é por si mesmo também, né? E não como algo que depende de um outro, né? Mas que se faz por si mesmo. Ou seja, unidade infinita consigo. Essa unidade infinita consigo, como sabemos, na verdade, né, como interpretamos, precisará se desdobrar em uma finitude de fato livre, que, portanto, acolha plenamente em si mesmo o seu ser outro. Nesse caso, o momento do ser aí. Esse desdobramento, que culminaria no infinito verdadeiro, porém, não é suficientemente tratado na parte da lógica que nos compete discutir, né? A gente ainda está com essa pressuposição de que isso se resolve de forma plena, né, no final da questão é, da repulsão e da atração. Isso, na verdade, é uma aposta, né? Então, como uma aposta, a gente corre o risco assim de perder tudo né, e as coisas e dar com os burros na água, né? Mas foi um esforço também interpretativo de, né, tentar compreender essa possibilidade, né? No entanto, então, nesses estádios subsequentes, quais sejam o B, né, o uno e o múltiplo, e o C, repulsão e atração. A gente espera que até a apresentação do, lá do professor Agemila, né, nas leituras da lógica, a gente possa, né, tentar explicitar por que a gente, né, entende dessa forma, né? Então, esse seria o momento para a próxima semana, tá? No entanto, cena dos próximos capítulos, digamos assim. Então, no entanto, Hegel antecipa alguns elementos que nos permitem delinear o modo como se constitui essa relação do ser para si com o ser aí enquanto relação infinita. A nossa compreensão, porém, é a de que, no início da discussão do ser para si, não podemos considerar o problema do infinito como algo já resolvido, de modo que ele pudesse ser aplicado de forma pronta e acabada à problemática do ser para si. O fato de Hegel apresentar consciência, e essa é a primeira questão que a gente vai colocar, né, que é a questão da consciência, né, da consciência considerada nela mesma, digamos assim, né, e aí um pouco essa questão de partir do abstrato, né, e ir desenvolvendo as suas determinações, né, e isso a gente vai tentar, né, radicalizar essa problemática no âmbito também da autoconsciência.
né, embora a gente reconheça que essa é uma questão extremamente complicada, né, mas a gente entende que a autoconsciência parece mostrar, né, justamente o fato de que essa coisa não está resolvida, né, entre finito e infinito, né, pelo menos enquanto discussão, né, enquanto ordem das razões. E a consciência, claro, né, tem toda uma discussão também de dizer o que a consciência é ainda um ser aí, né, e não propriamente um ser para si, mas aqui a gente está partindo do pressuposto, né, a gente está partindo da interpretação de que a consciência, ela é sim, né, um ser para si, e o Hegel, no nosso entendimento, afirma isso categoricamente, né, tem passagens que a gente, né, verifica isso e a gente vai tentar apontar para elas. O fato de Hegel apresentar a consciência como primeiro exemplo de ser para si já aponta para o caráter processual dessa discussão. Efetivamente, embora Hegel afirme que a consciência já contém como tal em si a determinação do para si, ela não pode ainda ser considerada como um infinito verdadeiro, apenas por estar situada no âmbito do ser para si. Então, evidentemente, aqui a consciência ela está como um em si, né? Então, não desenvolvida, né? Não desdobrou, evidentemente, né? O desdobramento dela né? A partir da autoconsciência, né? Então, aqui é o imediato, né? Está desenvolvida, mas ela já é colocada aqui como esse ser para si, né? Efetivamente, embora Hegel afirme que a consciência já contém como tal em si a determinação de ser para si, ela não pode ainda ser considerada como um infinito verdadeiro apenas por estar situada no âmbito do ser para si, né? E aqui o Hegel, evidentemente, ele desenvolve uma discussão longa se a gente compara com a própria autoconsciência, parece que, né, Hegel dá uma importância, né, maior, evidentemente, para mostrar as deficiências, né, da consciência com relação à autoconsciência, né, e, no certo sentido, para a gente isso é pista, né, de que esse problema ele começa em aberto, né, justamente para que esses conceitos possam ser, né, trazidos ao longo da exposição. Isso porque a consciência é o movimento de representar, né? Então, Vorstellen, que é o nach vorn stellen, né? O trazer para diante, né? E representar um objeto, Gegenstand. Né? Gegenstand tem essa ideia de oposição, aquilo que está diante, né, da consciência, mas também aquilo que está contra, né? Então, em oposição, objeto também, né, Objekt também, né, se usa em alemão e ele também tem o mesmo sentido, né, da palavra latina, do latim, né, que é justamente aquilo que se coloca, se projeta contra algo, né? Então, daí objeção, óbice, né? Ou objeção seria, na verdade, até um termo mais apropriado, né? Então, o movimento da consciência é o movimento do representar, é o movimento do entendimento, né? E, num certo sentido, a gente pode estabelecer um paralelo aí com a fenomenologia do espírito, né? Com os primeiros momentos, né? As primeiras figuras lá, né? Da consciência, né? Nos primeiros 3 capítulos, né? Que é justamente a consciência aí se debatendo com o seu objeto, né? Na autoconsciência, a gente tem um movimento já em uma outra direção, justamente porque a autoconsciência ela já está nos objetos, não é apenas um movimento, digamos assim, de trazer, de interiorizar esse objeto e, ao mesmo tempo, né, se afastar desse objeto como um outro. Né? A própria questão da discussão do senhor e do escravo, né, a questão do trabalho, ali no âmbito da autoconsciência já aponta para isso, né? Então, evidentemente que a gente não quer, né, se alongar nesse tipo de discussão, porque vai trazer uma série de problemáticas e a gente vai abrir vários flancos, né, que vai dificultar, inclusive, a defesa aí da nossa proposição de interpretação, né, proposta de interpretação, perdão. Então, a consciência tem esse movimento de representar, né? Então, representar um objeto que, enquanto tal, está situado diante dela ou até mesmo contra ela, né? De modo que o seu movimento, que é infinito, é um movimento infinito, de fato, né? A gente pode falar de infinito, ele não se completa, uma vez que ela sempre conserva fora dela um ser aí. Né? Então, a gente não diria de forma categórica que infinito é esse aqui.
né, da consciência, mas é um infinito que não se completa. Então a gente está sendo um pouco cuidadoso ainda, né, com relação a isso, mas esse infinito ele não se completou, né, não dá para dizer que é um infinito verdadeiro propriamente dito, mas isso são questões também a serem desenvolvidas, tá? E aí a gente cita Hegel, né, que essa passagem, então ele conserva fora de si esse ser aí, né? E aí a consciência tem essa característica de se duplicar, né? Essa coisa aparecente, né? Essa citação ela é maior, ela é mais longa, mas eu peguei um pedaço aqui, tá? Mas caso haja algum tipo de problema, de dúvida com relação a ela, né? A outra parte dela, na verdade, só repete isso que está sendo dito aqui nesse início, né? Que fala justamente dessa questão da dualidade, da duplicidade da consciência com relação ao seu próprio objeto, né? O ser para si é o comportamento negativo, polêmico frente ao outro limitante. E por essa negação do mesmo, é ser refletido dentro de si. Embora, ao lado desse retorno da consciência para dentro de si e da idealidade do objeto, também esteja ainda conservada a realidade do mesmo, na medida em que ele é, ao mesmo tempo, sabido como um ser aí exterior. E aí, na outra parte, Hegel vai falar justamente sobre essa questão, né, de que a consciência ela tá junto de si, tá junto, ela está junto de si, mas ao mesmo tempo ela conserva esse outro, ela é aparecente, né? Vai desenvolver essa discussão, é, justamente apontando para essa questão da dualidade, né? Ela é um ser para si, e enquanto tal, ele é, né, essa negatividade, né, frente a um outro, né, que a limita. E a consciência, ela, ela é esse retorno para si, esse envolvimento, né, porque o objeto com o qual ela se relaciona é uma idealidade, né, e ela vai, né, trabalhar com esse objeto no âmbito mesmo aí da universalidade, né, naquilo que diz respeito a esse espaço de idealidade, mas ao mesmo tempo ela conserva, né, fora de si esse ser aí exterior, né, para usar aí a expressão do Hegel, né, na medida que ele é ao mesmo tempo sabido como um ser exterior. Então há uma espécie de resto, né, com relação a essa consideração da consciência, né, como seu outro. Aqui parece ser possível traduzir o movimento duplo da consciência como um infinito que ainda não se reconciliou plenamente com o finito, né? A consciência, ela não, embora ela se saiba como esse infinito, ela ainda não se reconciliou plenamente com ele, né? Não é um resto, né, com o qual ela não se relaciona propriamente, né? E aí o Hegel, num certo sentido, a gente vai levar essa discussão para o Kant, né? Como se, de repente, o Kant, muito embora, né, tenha o mérito, né, o Hegel vai falar lá, né, que o Kant tem o mérito, né, de trazer essa questão da percepção, né, que o Hegel vai trabalhar com conceito de conceito, né? O Kant, ele, num certo sentido, é como se ficasse preso a esse movimento da consciência, muito embora, evidentemente, o Kant esteja falando em termos de autoconsciência, né? Mas é como se essa autoconsciência se comportasse como essa consciência, porque há sempre uma parte eclipsada, né, uma parte existente, que, no certo sentido, sabe que está lá fora, mas não sabe, mas não sabe o que, digamos, sabe que está lá, mas não sabe como isso é propriamente, né? Aqui parece ser possível traduzir o movimento duplo da consciência como um infinito que ainda não se reconciliou plenamente com o finito, pois aqui o seu objeto nela se duplica, sem que, neste momento, estabeleça nela e com ela a sua unidade, de modo que ele se constitui como alteridade em dois sentidos, né, como conteúdo ideal envolvido pela consciência e como ser aí real ao lado da consciência. Ou seja, por um lado, o outro foi suprassumido e transformado em um conteúdo ideal da consciência, na medida em que ela, como ser para si, dobrou-se sobre si mesmo, envolvendo esse outro como um universal seu. Assim, ele é o conteúdo idealizado como objeto que foi representado pela consciência e, portanto, apropriado pela consciência em seus próprios termos. Ou seja, esse outro é absolvido nessa interioridade ideal e a ela reduzida.
Esse é o primeiro ponto, né? Então, reduzir essa idealidade da consciência, que, né, no certo sentido, está duplicada. Por outro lado, porém, o absolvido e interiorizado já não é mais o outro, né? Pois o verdadeiramente outro, como realidade, e se aí fora dessa consciência, foi abandonado como um resto da atividade dela, né? Um resto que não é considerado e meio que permanece fixo fora dela, tendo aí seu próprio estatuto, digamos assim, né? Ora, esse deixar fora de si o seu outro, ou simplesmente anulá-lo, mesmo depois de tê-lo trazido para dentro de si, não pode constituir-se em um comportamento do infinito verdadeiro. Aqui se aplica a ideia de que o infinito está. Obviamente que essa não é a discussão direta, né, do Hegel, essa é a grande dificuldade, que o Hegel não está trabalhando nesses termos. Né? Então, isso aqui a gente está trazendo essa discussão, né, nesse embate finito infinito, né, em outro momento, né, no momento que antecede essa discussão, só para deixar claro, tá? Então, essa dificuldade, essa questão que a gente está querendo colocar é uma proposta interpretativa nossa, né? Se não fosse assim, não nos arriscaríamos tanto, né? Então, não está no texto de forma, né, categórica, né, nessa parte específica, né, mas é uma discussão que está lá antecedendo, né, a discussão da infinitude. Mas aqui a gente está colocando, né, para a gente justamente estabelecer esse paralelo, né, e compreender mais ou menos, né, em que direção essa questão da consciência vai apontar. O infinito está afetado pela oposição ao finito, que, como outro, permanece ao mesmo tempo. O ser aí determinado, real, embora no seu ser em si, no infinito, ele esteja posto, ao mesmo tempo como suprassumido. Isto é, o não finito, um ser na determinação da negação. Frente ao finito, o círculo das determinidades, que são das realidades, o infinito é o vazio indeterminado, o além do finito, o qual não tem seu ser em si, no ser aí, que é um determinado. Então, aqui também essa questão, né, de que há um ser aí, um real que, né, permanece, né, ainda na oposição, como algo fora da consciência, né, esse paralelo que está se estabelecendo, né, e isso a gente vê como justamente esse infinito que não se completou, enquanto infinitude, né. O idealismo com o qual Hegel discute, e aqui a gente está encaminhando para o final, obviamente só foi discutida a primeira questão, que é a questão da consciência, né, e aqui a gente está pensando muito mais esse texto como artigo, né, então ele tem algumas partes ainda que não foram desenvolvidas, e aí a gente vai ter que correr, né, já movimentar as nossas anotações para, e não só, né, desdobrar o texto, né, ampliar a discussão, mas também para encurtar, né, até para caber na discussão lá, né. O idealismo com o qual Hegel discute não consegue superar essa oposição ali que a gente falou, com relação à questão do infinito, tá? Então essa é a discussão lá, e esse é o sentido, todo o sentido da observação, né, que foi apresentado aí pelo Ednei, pela Sabrina, né, todo o sentido da da observação é uma crítica, né, contundente que Hegel vai fazer essas quatro figuras aí, né, esse quarteto fantástico aí, né. Então, partindo, obviamente, do pressuposto aí, né, que todos eles são idealistas, né, mesmo Spinoza, por mais que isso seja, digamos assim, questionável, né, mas óbvio, o Hegel vai falar que até o Tales também é um idealista, né, na medida em que a abordagem do Tales considera aí não o finito, né, mas o infinito como aquilo que explica a finitude, explica as coisas singulares, etc, etc. Então a gente está indo para essa parte aí para dizer que o sentido da discussão da, de Hegel, né, nessa observação é justamente para atacar essas outras filosofias que o antecedem. O idealismo com o qual Hegel discute não consegue superar essa oposição.
Embora em sua perspectiva a verdadeira filosofia seja idealista, nem todo idealismo conseguiu implementar verdadeiramente o seu princípio. Isso aqui teria uma citação, mas aí a gente acabou esquecendo. Qual seja reconciliar de fato o finito e o infinito. Essa reconciliação, como sabemos, vai depender, né? Então Hegel fala muito da questão de que é um absurdo, nenhuma filosofia que se pretenda filosofia vai considerar o finito, né, como seu como princípio, etc, etc, né? Então ele vai apontar justamente para essa questão, né? Então são filosofias idealistas, mas o problema é como esse idealismo é implementado, né? E aí a gente vai ver que tem diferenças de perspectiva, né? Com relação a essa implementação, e são insuficientes no entendimento de Hegel. Essa reconciliação, como sabemos, né, do finito e do infinito, vai depender do modo como o ser aí e o ser para si são considerados em sua relação. Na perspectiva hegeliana, essa relação foi até então tratada de forma inadequada ou insuficiente. Em sua observação, né, que é o que a gente está mencionando, Hegel considera de forma bastante crítica 4 momentos distintos deste tratamento, né, no âmbito aí da modernidade, né, que é o espinosismo, a filosofia de Malebranche, as mônadas leibnizianas e o idealismo subjetivo de Kant e Fichte, né? Kant e Fichte, né, principalmente Kant, aí o objeto talvez principal de crítica de Hegel, né, como a gente bem sabe, e esse para Hegel evidentemente é importante e é até é, significativo, né, esse movimento. O idealismo espinosista deteve-se na consideração da pura substância sem determinidade e, portanto, se confinou em uma infinita afirmação na qual o ser para si simplesmente é deixado de lado. Então, o problema do Spinoza é não considerar o ser para si. Não há sujeito, né, na filosofia espinosista, né, como a gente sabe, a substância ela sufoca, né, toda e qualquer possibilidade de subjetividade aí no entendimento de Hegel, e talvez, eu imagino que essa é, né, a compreensão correta, né. Então o problema seria aí de que não há um para si, né, no idealismo espinosista. Malebranche, né, pelo contrário, né, desconsidera o ser aí, em seu próprio estatuto, como uma potência sem efetividade que vale apenas como um ser para uno, que se apaga no uno, não valendo esse ser aí como parte do ideal. Então aí o grande problema se no caso de Spinoza o problema é justamente não ter o ser para si, no caso de Malebranche é ter esse ser para si, mas ao mesmo tempo é um ser para si sem que esse ser aí, né, tenha consistência, né? Esse ser para si ele se apaga, pura e simplesmente, de acordo com o entendimento de Hegel, né, na sua interpretação de Malebranche, né? Então é um ser para si que é um ser para uno, né? Mas o seu ser para uno ele simplesmente se anula em nome do uno, digamos assim, né? Por conta do uno. Esse uno aí é Deus, né? Isso evidentemente tem uma série de problemas, o Hegel vai explicitar isso aí mais adiante, né? O Ednei e a Sabrina já falaram, né, sobre isso, mas é importante a gente situar dessa forma, né? Entender que são contrapostos nesse sentido, né? Um tem o separa-si como algo que não tá colocado, no caso do Spinoza, e o outro tem o separa-si, e tem o ser aí, mas esse ser aí é um ser, no caso do Malebranche, é um ser aí sem uma efetividade, né, sem uma consistência, poderíamos assim dizer, né. E aí a gente segue, né, o do terceiro seria, né, o Leibniz, né. Radicalizando o idealismo de Malebranche, Leibniz compreende as mônadas em sua pluralidade como seres que estão totalmente voltados para si mesmas, de modo que, embora cada uma delas seja ser para si, elas ao mesmo tempo não são umas para as outras, portanto, não se influenciam reciprocamente. Ora, se elas não são umas para as outras, então o caráter do ser para si é simplesmente esgotado aí, né? Do ser aí, né?
porque o C aí é essa relação, né? Só que as mônadas leibnizianas são portas e janelas fechadas, né? Como se diz, então elas não se relacionam entre si, a não ser, né, fora delas, digamos assim, né? O Hegel vai desenvolver isso, né, a partir dessa questão eh, da harmonia pré-estabelecida, né? Para Hegel, o CAI então, por fim, Hegel vai falar sobre o Kant e o Fichte, né? A gente não concluiu essa parte, né? Porque é uma parte que exige mais um pouco de trabalho e também é um pouco mais elaborada, né? Mas é um pouco aquilo que a gente já adiantou anteriormente, que o modo como Fichte e, e Kant vão trabalhar a questão do DVC, né? Vão ficar presos a esse DVC para escapar, né, dessa coisa limitante, né, da coisa em si, né? Então, a gente vai nessa direção, né, para poder apontar para isso e mostrar como Hegel vai criticar isso, vai dizer que esses filósofos, no caso aí, principalmente de Kant, né, acaba se prendendo, né, nas malhas, né, dessa discussão aí da consciência, né, no final das contas. Então, para Hegel, o ser aí é primeiramente tomado como um ser diferente, como um ser diferente do ser para si, e tem o seu estatuto próprio na categoria da qualidade, né? E aí toda essa questão é a questão do ser aí, né? E o ser aí, né, ele tem na relação do ser para uno, o ser aí é esse ser para uno, né? Ele, num certo sentido, ele cumpre esse papel, né? Mas só que o ser para uno, ele não é algo diferente do uno, né? O Hegel vai dizer isso lá de forma também bastante categórica, né? Mas é isso que não é considerado por esses filósofos. É, mas aí o Hegel vai dizer, então, né? Para Hegel ser aí, né? Que é isso que está justamente essa grande dificuldade, né? Da relação do ser aí e do ser para si, né? Nesses filósofos e da questão de finito e infinito, né? Por conseguinte, né? Hegel vai dizer que o ser aí é primeiramente tomado como um ser diferente do ser para si e tem o seu estatuto próprio na categoria da qualidade, né? Então ele até cede, né? O ser para si, né? Então ele tem seu estatuto próprio, ele é diferente, né? É, e considerado em sua diferença, ele é ser para outro, né? Porém, né, e aí um pouco do que foi adiantado, né, também, né, ele não é isolado e ele não é uma coisa absolutamente diferente, né, senão não estaríamos, né, nesse desdobramento do ser para si, né. Porém, ao mesmo tempo, ele é um momento do ser para si e agora a sua diferença e o seu ser para outro é elevado em direção à unidade, né, uma vez que o momento do ser aí está no ser para si como ser para um. Essa passagem né, bastante tensa, digamos assim, mas ao mesmo tempo é esclarecedora, né? Porque o ser aí ele está cumprindo no interior do ser para si, né? Esse papel de ser para uno, né? Então ele é aquilo que aponta para esse ser para uno e ao mesmo tempo ele está, né? E o Adnet falou, né? Anteriormente, né? Sobre essa questão de Deus e né? E a Sabrina também, né? Essa questão de que a realidade e a e a idealidade elas não podem estar separadas, né? Então aqui a gente tem também um pouco dessa discussão também, né? Tem elementos dessa discussão, né? Então o ser para si ou ser aí ele está no ser para si, o ser aí está no ser para si como ser para um. Então ele cumpre essa função, ele é momento do ser para si, né? Mas ele evidentemente ele vai entrar numa unidade, né? Com esse ser para um, né? Ou com esse ser para si. Então é ser para si, ser aí, ser para si, né? Ser para um e o próprio um. E aí o Hegel, né, ele é bastante generoso em exemplo, né, que é a questão do eu, por exemplo, né, o eu é dois, né, mas o eu é dois que é um,
né? Porque o eu, ele existe, ele é, né? Ele tem uma realidade, mas ao mesmo tempo ele é uma realidade que é para ele, né? O Hegel também fala lá na estética, né, um pouco da questão da natureza, né? A natureza é uma vez só, mas a autoconsciência é duas vezes, ela é e ela é para si, né? Então, em certo sentido, enquanto viventes, nós somos isso, né? Nós vivemos, né, enquanto seres reais, somos, mas também somos para nós, né? E nessa medida a gente é unidade, né, consigo. Então, essa concretude, né, nessa relação consigo mesmo. Então, é um pouco isso, né? O Hegel, então, ele está apontando, né, para esse modo como as questões vão sendo resolvidas, ele está encaminhando, né? Em muitos momentos ele encaminha e, ao mesmo tempo, vai apontando os problemas, né, que vão acompanhando justamente essa discussão, né, em torno da questão do finito e do infinito, né, do ser para si e do ser aí. Então, o que a gente pretende desenvolver é justamente pensar o modo como essa relação se dá, né, e de como essa explicitação, de como Hegel ao mesmo tempo vai apontando para essas questões, de como essas contradições elas estão presentes e que elas precisam ser desenvolvidas ao longo da exposição, né. Então, um pouco, por isso a gente falou no início dessa questão, né, do modo como é exposto, né, a ordem das razões, né. Mas isso, evidentemente, a gente precisa ainda amadurecer e desenvolver, e é isso que a gente pretende fazer, né, ao longo desse tempo. Só terminando, ou só concluindo, é um pouco do que a gente disse, a gente quer, né, encaminhar algo mais ou menos para a semana, né, para a leitura lá, o evento, né, das leituras sobre a lógica, mas, ao mesmo tempo, a gente está pensando também no artigo e desenvolver o artigo e ver as consequências, ver até onde isso vai dar, né. Repetindo, isso é um pouco a aposta, uma aposta de interpretação, né, e a gente está aqui para responder por todas as consequências que de repente isso pode ter. Então, o nosso muito obrigado, né, estamos aí abertos a perguntas, espero que a exposição não tenha sido muito longa, e é isso. Muito bom, né? Parabéns pela análise, pelo desdobrar, né? Muita reflexão aí, muita leitura, muitos outros textos trazidos, analisados para tentar compreender esse texto do Hegel, né? Que às vezes para nós é tão enigmático e difícil, né? Eu abro então para perguntas, ou comentários, ou dúvidas, quem quiser colocar, por favor. Eu tenho uma questão, comentário, não sei definir direito. Em primeiro lugar, parabéns, Washington, pela pesquisa, pelo trabalho, Sabrina e Ednei, pelo que eu entendi, né, um trabalho que todo o grupo ajudou. Eu achei muito legal, muito claro. Eu queria ver as referências depois, se você puder compartilhar com a gente, porque você falou do Birdbeat, que também é um autor que eu gosto, e esse Hoffman eu não conheço, pelo menos não me lembro agora, mas depois eu queria dar uma olhada. Eu estou pensando em outras coisas, mas por enquanto eu faço essa pergunta, daí eu passo a palavra e eu vou pensando, qualquer coisa eu retomo novamente. Essa primeira questão, comentário que eu queria fazer é sobre essa mudança de tradução que você fez, né? Divergindo lá em um momento dessa tradução brasileira nossa de ser para si. Você, eu achei bem legal a tradução que você fez como ser por si mesmo, se eu não me engano, acho que foi isso. Você acha que essa diferença na tradução ajuda a compreender esse ser para si de outro modo, assim? Porque quando eu vi esse Führerstein como ser por si, ser por ele mesmo ou por si mesmo, eu fiquei pensando que parece que deixa o outro ainda mais excluído, não sei, em relação à tradução do ser para si, né? Parece que esse por si mesmo, parece que o outro fica ainda algo ainda mais interno, né? Não sei se você pensou nessa questão na tradução, se você quiser falar um pouco,
mas achei bem legal. O Gabriel, obrigado, tá? Seus posicionamentos, suas perguntas e comentários são sempre muito ricos, né? Gosto bastante das suas colocações, que faz a gente refletir bastante. Com relação à questão das referências, eu pediria, a gente não, é sempre uma questão que a gente coloca por último, assim, sabe? Eu peço desculpas por não ter colocado lá, né? É, então, eu pediria o Ednei se ele puder colocar para a gente. O texto do Burbage é o The Logic of Hegel's Logic, né? A lógica da lógica de Hegel, né? Que é uma introdução, né, ao pensamento hegeliano, acho que tem bastante questões interessantes, assim, né? Pensamento da lógica, a introdução da lógica do Hegel. E do Hoffman, não me lembro agora o título do texto, mas aí a gente passa aqui para você, tá? Peço desculpas por essa falha nossa. E com relação à questão do do ser para si, do ser por si. Né? Isso, não, na verdade, não é uma questão minha, isso aqui, na verdade, acho que é uma questão em disputa, né? Obviamente que a tendência é aderir sempre, quase sempre, pelo ser para si, né? Mas o por si também é uma tradução possível, né? E quando eu falei da pergunta interessante, né, que você fez, é justamente isso, se essa questão nos ajuda a pensar o ser para si de forma distinta. Eu não pensei isso ainda. Para mim, o foco um pouco é com relação à questão do für sich sein e o für sich seiende, né, que é para mim aí é o ponto, né, para a gente entender, inclusive, a questão de ser para si enquanto uno, né? Eu acho que isso não está de graça lá, né? Essa questão do Seiende, né? Que a gente não traduz por sendo, né? Faz um pouco de sentido de não traduzir por sendo, porque no alemão não tem, né? Então, talvez essa resistência aí para traduzir por sendo, mas me parece, né, que é uma tradução possível, né? Porque quando a gente fala de Seiende, quando a gente, né, usa esse particípio presente, né, que normalmente, né, muitas vezes no alemão assume o caráter de adjetivo, né, ou uma forma de encurtar também o próprio uso de uma frase, a gente pensa sempre em questão de simultaneidade, né, a gente pensa sempre em questão também de movimento, de processo, e aí um pouco não seria assim tão errado pensar, né, essa tradução como sendo, né? Então, para mim um pouco a minha preocupação ainda é muito nessa questão, e eu tinha te feito essa pergunta, né, antes, é, que era essa questão do für sich sein e o für sich seiende, né? E aí você me colocou essa aqui, né? É uma questão que eu não pensei ainda né, qual seria a repercussão, né? Porque, no certo sentido, foi adotado um pouco essa tradição clássica mesmo de ser para si, né? Mas é uma boa pergunta, eu acho que é uma questão interessante para se pensar, né? E também pensar até que ponto, né, é legítimo também essa proposta de se pensar o ser por si, né? Também acho que a gente precisa questionar, né? A gente coloca assim, mas isso também pode ser questionável também, né? Por que não aderir de uma vez por todas com o ser para si e está tudo resolvido, né? Mas muito obrigado pela questão. Acho que é uma questão que a gente precisa sim refletir, tá? Eu que agradeço, Washington. Se você me permite comentar, é que eu não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas eu gostei bastante desse por si, né? Porque me fez pensar nesse Führerschein de um outro modo, né? Parece que o para si tem, não sei se eu estou viajando aqui nas traduções, mas parece que me deu outra interpretação da coisa, né? O por si parece algo mais
algo autoconstituído, né? Fechado, em um certo sentido. E o para si, não sei, me deixou contrapondo, assim, me deu a sensação de algo que volta para si, mas não exatamente que essa constituição dele seja exatamente própria, né? Somente própria. Então, eu fiquei pensando nisso, mas muito obrigado pelos esclarecimentos, bem legal. E eu estou pensando nas outras questões, qualquer coisa eu retomo daqui a pouco. Obrigado. Eu posso só fazer essa para mim, eu acho que isso é uma saída muito boa, viu, Gabriel? Eu acho que é interessante que você fala. Desculpa, eu só comentar rapidinho, porque você fala, né, que o ser para si, no certo, essa coisa do ser por si, né, é uma coisa fechada, né, na sua interioridade, etc, etc, né, e parece que é um caminho interessante, porque o ser para si envolve essa autodeterminação, né. E aí você fala que do ser para si dá essa ideia de volta, de movimento, né? Então, talvez o Hegel também tenha pensado, né, nesse sentido dúbio também, né? A gente não pode excluir isso também, né? Do, do, desse fio existe, né? Ter esse sentido duplo aí, né? De autoconstituição, como você falou, de autodeterminação, né? Como aparece muitas vezes, e também desse retorno para si. Eu acho que isso é muito bem observado, eu acho que é uma questão boa também de pensar. Muito bom. Obrigado. Quem mais gostaria de comentar? Eu falo que segundo seminário sempre o pessoal fala menos. Bom, inicialmente eu queria falar um pouco dessa história do ser para si. Quando eu comecei a estudar Hegel, e assim que eu encontrei o texto dele, ele resolvia várias questões para mim, que na época eu tinha de epistemologia e que, na verdade, tinha a ver com o meu mestrado. Então eu comecei a estudar mesmo, esse Sein für sich era um problema, e eu traduzia ao ler, né, ao mesmo ao comparar os textos em português com os alemães, eu falava, não, mas isso eu acho que tem a ver com ser por si, não ser para si, né? Ser para si é algo muito ah, ah, subjetivo, né? E ele está falando aqui, principalmente se a gente pensar nessa ideia de que tem um ser que se apresenta num momento que é algo, depois passa em outro algo, mas é o mesmo ser, é como se algo fosse por si e fosse mostrando aqueles diferentes momentos, né? Então, por muito tempo eu traduzia assim e lia assim, ou estava querendo ler assim, vamos assim dizer, lembro até de num seminário com o professor Manuel, num tempo em que a gente estudava questões sobre o especulativo, né? De colocar isso nesse sentido, e a gente fazer uma boa discussão. Eu acho que ali que foi o ponto de virada, onde de fato ele me convenceu que teria que ser um ser para si, não um ser por si, né? Que tem a ver justamente com a idealidade, com o eu, com tudo isso que é colocado, principalmente ali na enciclopédia, quando Hegel introduz a categoria do ser para si, né? Mas eu confesso que para mim isso não é um ponto resolvido, assim, principalmente é uma tradução, né, do alemão para o português, e nessas partículas, muitas vezes a gente perde coisas, né? Por exemplo, o alemão tem uma diferença entre an sich e bei sich, que a gente não consegue traduzir para o português, porque simplesmente a gente não tem uma partícula, não, uma preposição que consiga fazer essa diferenciação, então nada disso é simples. E confesso também que algumas vezes eu uso, dependendo do contexto, ser por si e para si, né? Ou seja, apesar do Hegel não usar isso, para mim isso faz todo sentido em português, querendo mostrar que as duas coisas estão sendo postas ali, né? Por exemplo, mesmo em alemão, quando um adolescente, por exemplo, passa, né, a ser um adulto, eles dizem que ele passa a ser für sich, né? Então, ou seja, fica estranho dizer que ele passou a ser para si, pura e simplesmente, né? Ele passou a ser por si, ele ganhou autonomia, né? Então, o für sich também tem essa ideia nele e, portanto, tem essa ideia do por aí. Então, de fato, toda comentário, tradução, merece, né, esses
esses comentários ao que está sendo posto ali da ideia, né? E às vezes a gente tem que fazer paráfrase mesmo, porque não há palavras, não há termos no português para poder fazer expressar no português aquilo que está em alemão, né? Se é possível isso, né? Porque muitas vezes eu sinto que não, mas fazer o quê? É assim. E se a gente está lidando com um pensamento que é universal, que é filosófico, não deveria depender apenas da língua, e sim das ideias que estão ali. Então, a princípio, poderia ser expresso mesmo com neologismos, né, com explicações por paráfrases, numa outra língua. Bom, eu já falei bastante, né, na primeira parte, né, e tem muito daquilo que eu retomaria aqui, então eu não vou retomar, né, até porque o texto foi escrito antes de eu fazer aqueles comentários, então não tem muito sentido, né, talvez se ele fosse reescrito hoje, se levaria em conta muito do que foi comentado. Eu vou tentar comentar, então, de uma outra forma, né, algumas coisas que eu acho que tem mais a ver com essa segunda abordagem e não exatamente com a primeira. E a primeira coisa que eu queria colocar é quanto à questão lógica, né? E vem aquela pergunta assim, bom, Hegel quer expor o sistema da filosofia, né? Ou a filosofia como sistema, né? Ou o todo, né? Um conhecimento, né? Deixar de ser apenas um amor pelo saber e passar a ser um saber mesmo. Então, vamos expor o saber mesmo, ele no desenvolver, né, dessa exposição desse saber mesmo, isso adquire uma forma enciclopédica, né? A fenomenologia não é mais tomada, até nos seus estudos, na sua aula, como uma primeira parte do sistema, de introdução ao sistema. Acho que nunca foi verdadeiramente, né? Porque assim, logo depois que ele escreve fenomenologia, etc., ele vai para Bamberg, e depois ele só se torna professor em Nuremberg, professor de um ginásio, e lá ele já adota a ideia de uma enciclopédia filosófica para começo. Há uma enciclopédia filosófica do tempo de Nuremberg, né? Mas que é um primeiro esboço, que é usado justamente para ensinar no ginásio, mas eu acho muito interessante também a gente sempre voltar a ela tem diferenças da enciclopédia mais velha, mas muitas vezes tem conceitos ali que nos ajudam a entender melhor o que vem depois. Então, ou seja, para dizer então que a fenomenologia não é o primeiro tomo da enciclopédia, apesar de, na lógica, como a gente já comentou num seminário passado, eu entendo que a superação entre sujeito e objeto já se deu, né, entre subjetividade e objetividade. Justamente ali na lógica, como a gente comentou hoje, as determinações lógicas são ao mesmo tempo subjetivas, porque são conceituais, e objetivas, porque tratam do ser, né, da essência, né, daquilo que é, né, eu diria, as razões de ser, né, enquanto razões de ser é ao mesmo tempo conceitual e ontológico, né, e ele faz ali uma ontologia, estrito sensu, né, um estudo do ser, né, mas mostrando, como ele mesmo diz depois, que a verdade do ser é o conceito, né, que o ser é apenas o imediato daquilo que o conceito expressa, do que essa idealidade expressa, né? Bom, mas aí que vem a pergunta, né? Porque assim, tá bom, Hegel vai expor na enciclopédia 3 volumes, primeiro, ciência da lógica. Aí você fala, por que ele começou pela lógica? Por que ele não começa direto pela natureza? Ou por que ele não começa pelo espírito, ou pela relação entre as pessoas, né? Nessa exposição? E, ao meu ver, vamos dizer, de um comentário informal, eu diria assim, Hegel começa a dizer para a gente assim, ó, vocês precisam pensar direito antes de começar a entender a filosofia, então vamos discutir o pensar, né? E o que está ali, né? Então, nesse sentido, ele dá uma endireitada no nosso pensar, né? Não podemos ficar só no pensar abstrato, não podemos ficar só no pensar dialético, temos que adotar o pensamento especulativo, e mais, temos que pensar o pensar, mas pensar o pensar não é algo que é feito externamente, como Kant queria, ou como a filosofia crítica queria, de primeiro vamos determinar nosso instrumento para depois aplicar ele na realidade. Até porque o pensar faz parte da própria realidade para o Hegel, mas não há algo a se fazer
previamente a ele, a gente tem que ir a ele, né? E na ciência da lógica, segundo, né, a forma com que eu vejo, Hegel vai desenvolver as categorias ou os conceitos que nos permite pensar. Pensar o quê? Qualquer coisa, tudo, a totalidade até, né? E justamente ele começa com as primeiras categorias, que fala, bom, nós vamos falar daquilo que é, então vamos começar da categoria do ser, né? Do conceito de ser, né? Que ser, no primeiro momento, vão tomar o ser nele mesmo, puro, então esse é o ser puro, mas isso é insuficiente, porque não tem determinação nenhuma. Tem que esse ser pensado assim é um nada, né? Tem que ter um ser com determinidade, um ser aí, né? Alguns traduzem ser aí para o português como ser determinado, né? Que pode também ser uma tradução. Então, tem que ser um ser determinado, com uma determinação. E o aparecimento de seres determinados é o devir. Então, o devir é, vamos dizer, esse processo pensado em termos do nada, e o ser aí, o processo pensado em termos do ser, daquilo que está sendo aí, né? E aí, esse ser que é aí é um algo, né? E o algo, por ser um ser determinado, tem outra coisa, um outro que faz face a ele, e como a gente está na esfera do ser, esse outro tem que ser um outro algo, então é um algo que é um outro daquele primeiro algo, é um ser outro, né? E com isso você tem uma multiplicidade de algos, né? E mais, o ser aí, enquanto um algo determinado, ele é variável, ele é mutável, então ele vai mudar em um outro algo, e esse em um outro, numa infinitude. Mas aí você pergunta, mas é assim? Tudo é diferente? Não tem nenhuma unidade que junta tudo isso? E justamente o conceito da verdadeira infinitude do ser para si é essa unidade que vai juntar tudo isso, segundo a forma com que eu vejo, mas mais do que isso, segundo as categorias que a gente está expondo aqui para pensar qualquer coisa. E elas são anteriores à divisão entre, vamos assim dizer, um dentro e um fora. Você usa elas para pensar o dentro e o fora. Você usa elas para pensar a própria consciência e a outra consciência frente à minha consciência. Então, são categorias, são pensamentos anteriores. Tanto que nós podemos falar deles sem falar de consciência, sem falar de dentro e fora, sem falar de nada disso. É uma exposição que vai se bastando a si mesma, no sentido de que os sentidos mobilizados estão ali dentro, né? E isso é muito consonante com o idealismo alemão, né? Principalmente pós-Kant, e onde você está ali com o problema, né, da coisa para si, da coisa em si, de uma certa concepção de mundo e uma coisa em si que seria diferente dessa coisa para si. Será que seria? Né? Tem uma consciência, então vamos analisar a consciência, e analisando a consciência, ou seja, essa compreensão de mundo, a gente tem essas categorias. Então, analisar o sentido é algo fundamental aí, e, ao meu ver, é isso que a ciência da lógica está fazendo. Então, quando a gente... E mesmo a categoria da consciência, eu diria o conceito da consciência, ele não está na lógica, ele vai estar lá só na filosofia do espírito, nem na natureza ele está, né? É por isso, num certo sentido, que Hegel vai colocar a fenomenologia do espírito como seção na enciclopédia só lá na filosofia do espírito, porque ele vai precisar do conceito de consciência, e isso só vai surgir depois que ele falar de natureza, depois que ele falar de animal, depois que ele falar de alma animal, aí sim ele vai poder inserir o conceito de consciência, e, a partir daí, falar de autoconsciência e de espírito, e aí sim ele vai falar, olha, então, mas tudo é sentido dentro da consciência, então tudo se torna espírito, e o espírito é a verdade de tudo que a gente colocou anteriormente. É o lógico, mas agora o lógico que tem dentro dele a natureza, né, vamos assim dizer, e o conteúdo, né? E nesse sentido, ainda nesse viés de interpretação, né, Hegel vai falar lá que a lógica é o estudo do pensamento abstrato, né? Essa é uma daquelas passagens que eu falo para vocês que Hegel escreve, eu quero matar ele, porque ele parece que está dizendo o contrário do que eu estou querendo dizer, né?
Então, eu vou retomar ela aqui só porque ela é importante, eu acho que é parágrafo 19. Só um instante. Isso, 19, ele vai dizer assim, que na enciclopédia onde ele está introduzindo a lógica, então a primeira palavra que ele está dizendo que é a lógica, ele fala assim, a lógica é a ciência da ideia pura, ou seja, da ideia no elemento abstrato do pensar. E a gente fala assim, e pronto, tá vendo? Abstrato, concreto, a lógica é algo abstrato e tem lá o concreto, portanto a gente tem duas coisas, o concreto não tem a ver com a lógica, né? Temos aí a dualidade estabelecida novamente. Só que quando a gente vai no alemão procurar a palavra abstrato, né, e isso eu achei muito interessante, porque eu fui, né, dar uma olhada nisso, né, principalmente lá no Duden, né, então eu posso até botar aqui para vocês a referência. Tá aí. A primeira significação que aparece é. Deixa eu achar aqui. Aqui. O essencial, né, de wesentlich, bom, eu não vou ler em alemão, mas o essencial, vamos assim dizer, o legítimo, conforme, né, uma lei, a legitimidade daquilo, né, ou semelhantemente aquilo que seria lícito, né? Eu estava procurando esse Zug aí, Zug para mim é trem, e aí trem não dá aqui, né? Porque não é um trem, mas eu estava procurando, não consegui encontrar, mas basicamente ele continua, né? De algo concreto, né? Perceptível sensivelmente, né? Do qual a gente deriva. Então, é aquilo que é essencial de algo, né? Perceptível, sensível, né? Então, ou seja, esse abstrato, porque quando a gente fala abstrato em português, dá a ideia de que é algo que não tem nada a ver com nada, né? Não sei se é porque é um pouco da nossa própria cultura, onde a gente não estuda muito, etc. Então, abstrato é aquilo que a gente não entendeu, né? Mas justamente o que está se colocando aí, não, é simplesmente o extrato, né, daquilo, é o essencial daquilo, né? E é isso que a língua coloca, e até as acepções que vêm depois, né? Que é um pouco da ideia do abstract, né? Em inglês, né? Quando você tem lá o abstract do artigo, é o essencial do artigo, não é aquilo que não tem nada a ver, que não é concreto. Não... Então, é isso que a ciência da lógica está dando, esses elementos abstratos, no qual o que vem depois vai estar contido, vai ser regido por esses elementos, né? Que estão sendo expostos ali, né? E nesse sentido, se a gente segue esse conjunto de categorias, né, você vai ter que vai surgir então a má infinitude, né, o outro que se torna outro e outro que se torna outro, o dever ser relacionado a essa má infinitude, né, como a gente já comentou, e a partir daí o verdadeiro infinito, né? Que aí eu não sei como vocês interpretam, se é um infinito acabado ou não. Ao meu ver, o verdadeiro infinito tem esse acabamento, né? Mas eu já argumentei na primeira parte, não vou voltar a argumentar. Mas, e aí que eu perguntaria, assim, como é que o Hegel prova que o verdadeiro infinito que ele existe, né? Que ele é? E aí você fala assim, mas como é que prova a existência de algo, né? Kant já mostrou que não se prova a existência de algo, sim, mas Kant era Kant. Kant fazia uma diferença entre razão pura e mundo. O Hegel não está fazendo isso, né? Hegel vai falar das provas da existência de Deus, né? No final, ele dá um curso, né, sobre as provas da existência de Deus, mas ele assina um contrato que vai publicar um livro sobre isso. O próximo livro que ele publicaria, se ele não morresse, era das provas da existência de Deus, né? É, e aí você se pergunta, como é que ele prova o verdadeiro infinito? Então, aí que está. Vamos dizer assim, não é exatamente uma prova, ou talvez seja uma prova, depende de como você interpreta, ele introduz a categoria do verdadeiro infinito. Se a gente pensar no infinito como acabado, como tudo aquilo que, né, que vai ser desenvolvido está dentro desse infinito,
vamos chamar do infinito total, como é que a gente pensa nisso novamente, né? É um pensamento, de novo, é algo abstrato, no qual, se eu pensar a totalidade como totalidade, ou seja, vamos levar a palavra totalidade a sério. Totalidade é totalidade, está tudo lá dentro. Então, o que vai vir está dentro da totalidade. Então, totalidade, totalidade não evolui, não desenvolve, não pode desenvolver se é totalidade mesmo, né? E a gente tem esse pensamento, e de novo, essa é uma categoria que serve a esse desenrolar, né? Aí você vai me perguntar, mas ela é real ou não é real? Ela é uma categoria para pensar o mundo, sem ela você não pensa o mundo. Tipo, é isso que a lógica está fazendo, está mostrando que eu preciso dessas categorias para pensar o mundo, sem ela eu não penso o mundo. Ela é anterior a dizer mundo, a entender o próprio significado da palavra mundo, de entender o significado das palavras pessoas e qualquer coisa, né? Então, ela é anterior. Então, nesse sentido, é uma que está pensando tudo isso e tem essa existência enquanto tal. Aí você fala assim, mas ela tem uma existência material? Não, não tem. Matéria é só mais uma categoria que a gente usa para pensar as coisas. Tem ideias que são materiais ou materializadas e tem ideias que não são materiais. A ideia de forma, por exemplo, não é material, forma é forma, né? Ele vai desenvolver essas categorias de matéria lá na doutrina da essência. Quando ele for falar da alma, lá na filosofia do espírito, ele volta à discussão da matéria e diz que a matéria não tem verdade alguma. Então, Hegel não é materialista, não dá para ser, e às vezes a gente quer que ele seja, né? Mas tudo bem, né? Todas as interpretações são interessantes, trazem elementos verdadeiros a respeito daquele filósofo, né? A gente já disse isso. Mas, de qualquer forma, lá ele fala, né, que o materialismo não tem verdade, que a matéria, né, não tem verdade alguma, e faz uma certa análise do materialismo. Então, mas voltando, então, nesse momento se introduz uma categoria de infinito que, vamos dizer, basta a si mesmo. Por isso que ele não precisa continuar nos outros infinitos que vão haver. Porque senão a gente deveria criar duas categorias. Um infinito que é o mal infinito, o infinito intermediário, aí, que parece que está tentando ser definido, e o infinito completo, que a gente chama da totalidade infinita, como categorias para pensar o mundo, né? E, ao meu ver, justamente por que ele não faz isso? Porque ele não precisa, porque essa categoria do ser para si, do verdadeiro infinito e do ser para si como sendo o ser do verdadeiro infinito, faz com que você não precise fazer isso, né? Mas tudo bem, é uma interpretação que foi apresentada possível, mas que, no final das contas, como foi reconhecido, tem que recorrer a outros textos, outras categorias, outras formas de pensar para explicar aquilo que está lá. Sendo que, no final das contas, esses conceitos são condições para aquilo que foi trazido de fora, né? Condições de se pensar o sentido daquilo de fora. Então, me parece que não é bem o movimento que o Hegel estaria fazendo aí, né? Teria uma certa petição de princípio, eu não sei muito bem, porque eu estaria usando a categoria que vem depois para explicar uma que vem antes, né? Então, nesse sentido, eu interpretaria de uma forma mais simples, como eu já falei antes. E qual é a vantagem? A vantagem é que, dentro dessa forma de interpretação, eu posso entender essa outra interpretação. Eu posso dizer, olha, então, ela foi lá buscar coisas exteriores, ela limita essa infinito da totalidade ao infinito, talvez, do dever ser, disso, etc. E nessa interpretação eu compreendo, eu entendo, eu explico, eu explicito a outra interpretação. Ela cabe dentro dessa filosofia, dessa forma de ver, mas o inverso não é verdade. Ou seja, se você quiser explicar uma compreensão plena a partir de compreensões parciais, como só existindo compreensões parciais, não há essa compreensão plena. E a gente não sabe nem como a gente consegue pensar isso se não há, né? De onde veio isso, né? Então, é por isso que eu faço a opção por essa interpretação e não pela outra, assim, né? Porque elas me ajudam a organizar a totalidade do que é pensado, das diferentes filosofias na história da filosofia, das diferentes interpretações do Hegel, das diferentes formas de pensar, né? Enquanto outras que excluem um outro,
que diz assim, não, Hegel não está falando sobre isso, eu tenho sempre muito problema com essa história do Hegel não estar falando sobre isso, porque para mim ele está sempre falando de tudo, né? Então, mas são formas de ver. Então, mas é por isso que eu faço essa opção, né? Deixando claro, ou seja, é a opção pela compreensão, e a compreensão máxima. E isso pressupõe a existência de uma compreensão máxima, né? Ou seja, nela mesma, né? Que a gente está buscando atingir, né? Que dá uma certa existência para o ideal, né? E a ideia, ao meu ver, é isso, é algo que ao mesmo tempo é real, porque ela é, né? Ela está aí, e ao mesmo tempo é ideal. E aí o ideal não é só do sujeito, o subjetivo não é só o subjetivo do sujeito, o meu, o seu, mas um subjetivo que existe em si. Por isso é o eu que é nós e o nós que é eu. Porque o meu eu dos outros eus do mundo não se diferenciam enquanto eu, mas o meu eu se diferencia enquanto eu aprendi certas partes e o outro aprendeu outras, desse eu, dessa coisa que é mais universal. E por isso o eu também é o ser para si, né? No qual tudo isso está se desvelando e vindo. Eu acho que é isso que eu teria a dizer, né? Hegel diz que quando a gente trata categorias do ser, não adianta falar muita coisa. Chega um momento que a coisa se esgota ali, porque são essas categorias. Se você trouxer, você traz mais coisas além do que está ali, né? Devem ser tratadas brevemente, vamos assim dizer, né? Apesar que ele mesmo desenvolve coisas que você fala, meu, como é que o cara consegue escrever tanta coisa sobre quase nada, né? Sobre ser aí, mas basicamente é isso que eu gostaria de comentar, tudo bem? Washington, aí. Sim, claro. A minha câmera não estava ligada. Tá congelado, Washington. Talvez ligue e desligar ela, ver se volta. Deixa eu ver. E agora? Ainda está Voltou congelado. congelado também. Tá congelado. Mas vamos lá. Vamos com... Mas você está simpático, está sorrindo, então eu sempre acho que bom! Então ótimo. Apesar dos pesares, né? Apesar de ter apanhado. Você pode ter xingando aí que eu vou falar, não, tá tranquilo, tá sereno. Isso é bom, eu fico muito feliz, de verdade. Porque eu apanhei bastante, apanhamos aqui, eu acho, né? Mas isso é bom, né? Não sou nenhum masoquista, né? Mas eu acho que isso é importante para amadurecer também, né? Eu acho que essas críticas elas são muito válidas, claro, né? Acho que são muito potentes. Agradeço muito, professor Ricardo. Acho que isso só faz a gente, né, crescer. Eu acho que esse momento aqui, né? Eu acho que é um momento fabuloso, né? Ter a oportunidade de poder ter esse tipo de discussão, né? Então, eu me alegro muito. Talvez aí, eu acho que a imagem talvez tenha representado bem. Embora, claro, né, a gente se apega também, né, a gente, óbvio, né, a gente se apega nas nossas propostas interpretativas, né, um pouco de teimosia, talvez. Não sei até que ponto isso é bom, é importante, mas aquela coisa de ver até onde vai dar, né, em termos de últimas consequências, né, até para dizer que o caminho não pode ser por aí. E o senhor falou muito bem, né, sobre essa questão em termos de justificativa, né, de interpretação, não são pura e simplesmente interpretações opostas, né, mas uma interpretação que tende, né, na sua plenitude, contemplar outra, porque ela estaria justamente, né, envolvida com a questão da totalidade, né, então eu acho que o caminho é esse, eu acho que é um caminho de reflexão, né? Eu não sei muito o que dizer, né? Na verdade, é muito Você agradecer. sabe, eu não vejo exatamente, você brincou, né, do apanhar, eu não vejo exatamente assim, eu vejo como uma discussão de pessoas que estudam um autor muito difícil, que não é algo simples, né? Às vezes a gente fala, não, como se fosse óbvio, não, nada é óbvio no Hegel. Então, todo esse trabalho é muito válido. Eu aprendo muito
cada vez que eu vou num congresso, escuto outra pessoa falando, ou mesmo quando não é exatamente a interpretação, eu falo, nossa, mas tem esse aspecto, então... E eu queria lembrar, assim, eu já estudava Kant há muito tempo, e para mim tinha uma coisa que não fazia muito sentido, que era a história da razão em Kant, porque ele falava coisas... Assim, Kant sempre me parecia um avião que anda, né? Então, aí eu falo, agora ele vai levantar voo. Aí ele fala, não, não, mas olha, veja, eu falo, putz, que coisa, né? Então, aquele aviãozinho andando para lá e para cá. E uma vez eu estava comentando com alguns kantianos aqui que vieram, né? Até ruim, porque foi um pessoal da CAPES que estava fazendo a avaliação do nosso curso, né? Então já fica mais feio ainda. Mas eu estava discutindo isso com eles. E aí eles viraram e falaram assim: não, mas a razão em Kant não é isso. A razão é uma faculdade, é uma mera faculdade que pensa as coisas. Naquela hora eu falei, gente, é isso. Eu falei, nossa, faz todo sentido. Aí fazia todo sentido que eu tinha lido do Kant, etc. E me ajudou muito, né? E eu estaria pensando ainda que em Kant a razão é uma outra coisa, é um conhecimento humano, sei lá, e etc., se não tivesse passado por aquilo. E é natural, né, gente? Não só Hegel é difícil de estudar, como a história da filosofia é imensa, né? E a gente se exige uma compreensão desses autores que não é algo superficial, né? Então a gente entra mesmo nos textos, então sempre o outro vai trazer algo novo para a gente, e eu vejo isso, eu não vejo como apanhar, não, eu vejo como uma progressão, um complementamento, e gostei muito do que você disse do ver até onde vai a nossa interpretação, né? Eu acho que é bem isso, porque sem esse recorte que vocês estão fazendo, que vocês fizeram, não dá para saber até onde ela vai e o que ela significa. E muitas vezes é a interpretação do nosso mundo, ou seja, do nosso presente. Muitas vezes o nosso presente, pessoas se compreendem dessa forma. Então, como saber dos limites disso se a gente não levar a cabo, né? E Hegel faz isso, cada vez que ele está numa categoria, ele leva aquilo a cabo, até o final. Chegou, esgotou, vamos passar para a seguinte, né? Então, esse trabalho é muito importante de ser feito, e o único caminho de fazer é esse mesmo, que vocês fizeram e que estão fazendo, não tem outro, não dá para, tá bom, agora eu vou parar aqui a minha interpretação assim, vou olhar para ver se fosse só desse lado ou só do outro. Não tem como, né? Então, tem toda essa força e importância, porque tem uma importância para a cultura, porque a cultura faz a interpretação assim, né? Então, como desvendar isso, como fazer, né? É um trabalho essencial e vocês estão fazendo de uma forma muito séria. De novo, eu parabenizo, né? E eu gostei muito, assim, independente disso. Aliás, tem certos argumentos que só vieram na minha cabeça agora, porque eu tinha que conversar com vocês, eu falei assim, nossa, como é que é isso? Eu falei, olha, eles usaram tal forma, estão vendo dessa maneira, então talvez seja melhor dizer isso assim, o assado. Então, eu mesmo aprendo discutindo as coisas assim, que eu não tinha claro para mim, ou seja, aprendo no sentido de explicitar, de tornar claro, né? E vocês vão ver que é a mesma coisa com vocês sempre, né? Então, é isso, estamos juntos, tudo bem? Só um complemento. Então, sobre essa questão, né? Eu usei o termo talvez, né, pesado, né? Mas no sentido de uma crítica, eu acho que uma crítica bastante positiva, né? Mas para mim assim é uma honra, né? Um grande prazer, né? Poder, né, e repetindo um pouco essa questão, né? De poder ter essa oportunidade. É um pouco essa coisa também de tentativa e erro, né? Um trabalho, né? De bastante difícil, né? No sentido de encontrar caminhos, de encontrar portas e tentar acessar, né? Toda essa malha conceitual, né? E tentar de alguma forma lidar com ela, né? Mas eu acho que é um exercício interessante, importante e, e é isso. Tem uma coisa que o senhor falou, né? Sobre essa questão de também de se resolver, né, os momentos se resolverem também no seu lugar, né, como a professora Márcia costuma usar também, né, ela entende que muitos dos problemas também não se resolvem no seu lugar, mas tem uma discussão interessante que tem mexido bastante comigo, que é o Dragos Papesco, né, que ele fala um pouco sobre a questão da qualidade em Aristóteles e Hegel, e ele entende, por exemplo,
o texto é esse, né? Qualidade em Aristóteles e Hegel. Fala um pouco sobre essa questão de que o ser para si ele não se resolve nele, ele vai se resolver apenas na essência, não se resolve na discussão do ser, né? Ele vai ser, e não vai se resolver na categoria da qualidade, né? Não na categoria imediatamente posterior à Tá, qualidade. mas vamos lá, o que você está chamando de se resolver? Então, no sentido de Porque as uma... perguntas são essencial, a gente tem que ter, no vamos dizer, a sentido, pergunta clara para ter a resposta. Se ela não está clara, então, o que seria se resolver? no sentido de se esgotar, né, num determinado âmbito de discussão, né, num determinado momento. Então, se esgotar enquanto, né, problema resolvido nesse local, e o outro momento é um momento novo, digamos assim, como se a quantidade, por exemplo, né, fosse o começo de algo. De fato, a qualidade ela ocupa um lugar bastante estranho, né, depois Então, do mas separatismo. se eu entendi o que você está colocando, esse se resolver, nada nunca se resolve. Não tem momento de resolução. Porque, assim, mesmo adotando a forma com que eu adoto, que é a ideia da filosofia, o espírito absoluto, que é o último conceito que Hegel usa na enciclopédia, é aquilo onde tudo está contido, a exposição enciclopédica é finita. Ela tem lá o número de páginas, um número finito de categoria. Ela não conseguiu organizar tudo que existe no mundo. Mesmo que Hegel diga, por exemplo, que nem tudo está na filosofia, por exemplo, o estudo dos impostos, né, de quanto vai cobrar, de quanto isso não está na filosofia do direito, isso não pertence à filosofia, porque é uma questão, né, vamos dizer, lá, né, da coisa. Ele não está querendo dizer que, com isso, que de um lado existe a filosofia, do outro lado tem coisa que é não filosofia, que não se... Não, ele está dizendo que não são temas fundamentais, não são temas gerais, que regem essa totalidade, que a filosofia estaria mais preocupada. Mas, claro que todos esses conceitos de impostos, por exemplo, têm a ver com o conceito de lei, tem a ver com o conceito de ideia, tem a ver com o conceito de razão, de pensamento, de racionalidade. Então, tudo isso está na filosofia, e a filosofia deve ser usada para se pensar isso, né? Então, tudo isso para dizer que, se eu usar simplesmente se resolve nesse sentido, nada se resolve. Nós estamos, vamos dizer, a única coisa que se resolve é o conhecimento de Deus para ele mesmo. Ele está resolvido, está lá, sabe tudo, mas a gente pode saber que ele sabe, mas isso não significa saber o que ele sabe, tudo que ele sabe, vamos assim dizer. Então, agora, eu acho que há fechamentos relativos. E, em termos do ser, o ser para si fecha o ser. Ou seja, o que vem... Não há outra categoria que vai falar ser alguma coisa. É o ser para si. E aí, um aprofundamento no ser, então, uma vez que ele é a totalidade, agora a gente vai olhar o que está dentro dele, leva a gente à doutrina da essência, como você disse, mas não só, leva à doutrina do conceito, o conceito como a verdade do ser. E depois a própria ideia, como o conceito realizado, e a ideia absoluta como a ideia onde conhecimento e vida estão contidos. E o ser da idealidade é o ser para si, onde ser em si e ser para si coincidem. Então, é isso que eu digo, que está resolvido ali, porque não se aprofunda para além de ser, esse é o ser das coisas, né? Agora, é verdade, não é o fato da gente chegar lá e falar, tá bom, então todos os finitos estão lá dentro, legal. Mas isso ainda é abstrato, é mais ou menos que nem a ideia lá do ser puro, está faltando a determinidade, o que está aí dentro, né? Quais são as categorias que eu uso para pensar o que está aí dentro do ser para si? Bom, a primeira é essa, de uno, de múltiplo, portanto, de quantidade, e aí vai. Então, eu vou adentrando esse ser puro, mas não, como eu disse no início, não tem nada que não seja ser puro, esse ser para si. Como eu disse, não tem nada que não seja ser para si, não tem um outro verdadeiro, tudo estaria no interior dele. Então, há esse certo fechamento, mas ele é relativo à esfera do ser, do imediato, né? E não do mediado, e não da reflexão, e não do conceito mesmo, da subjetividade, de uma subjetividade que é conceito e, portanto,
tem uma unidade e desenvolvimento que vai se expondo dentro dele e tudo mais. Tudo bem? Então, eu acho que a questão colocada assim, simplesmente, se fecha, não se fecha, tem esse problema, tudo bem? Ótimo, professor. Obrigado, muito obrigado, tá? Não sei se estou falando demais, gente. Se eu tiver, vocês falam aí. Quanto mais falar, melhor, que na verdade a gente vai anotando Tá bom. e vai enriquecendo. É ótimo, na verdade. Mas estamos abertos, estamos aí. Se algum dia vocês quiserem marcar para a gente falar, discutir, isso é muito bom, é muito enriquecedor. E aí a gente pode trazer também os nossos estudantes. Eu tenho certeza que eles estão aprendendo muito com essas discussões, com coisas que vocês trouxeram, então isso é sempre bom. A ideia de um grupo de estudo, para mim, é essa, mais do que de leitura. Assim. Aqui, até hoje, a gente não conseguiu fazer um grupo de leitura, a gente começa, aí tem muita interpretação, aí a gente junta, aí para, volta. Então, esse formato de leitura e discussão tem sido o melhor. Então, se de repente surgir coisas assim, mesmo que pontuais, no futuro, é muito bom, tá? Fica aberta aí a possibilidade, sintam-se em casa. Perfeito, a gente vai aproveitar essa oportunidade. Infelizmente, não tive tempo de ler os seus textos, né, mas eu devo fazê-lo, né, assim que tiver um pouquinho mais de tempo. E aí, evidentemente, seria, né, interessante também essa discussão ser feita também a partir da leitura do texto que o senhor me enviou. Né? Então, farei isso e aí eu acho que, inclusive, né, para ter um pouco mais de elementos, né, para desenvolver essa discussão. Perfeito. Agradeço também por isso, tá? Eu Muito agradeço. obrigado. E podem tacar o pau, viu? Podem falar, olha, não, você fala lá, isso não dá para aceitar, isso é... E outra, não, aqui você pulou, fica à vontade, a gente discute a partir daí, sem problema. É um prazer. Certo, gente? Bom, a discussão está tão interessante que a gente já passou da hora, né? Já extrapolamos todos os tempos, mas fala, Gabriel. Tassinari, só antes de você finalizar, dar uma informação que algumas pessoas perguntaram. Hoje a Laura e o Diego não conseguiram comparecer, mas eles me enviaram mensagem falando que, como nas outras edições, né, que nós organizamos, nós fizemos o aferimento da presença e todos participaram, né, pelo menos 75%, mas a maioria participou 100%, e que a gente vai enviar esses certificados de participação como ouvinte e de apresentação para os autores. Então, provavelmente nas próximas semanas a gente já acerta isso e já envia para eles. Só isso mesmo. Perfeito. Você vê como eu tenho aqui uma super equipe, né? E graças a ele que essas coisas funcionam, né? O povo é muito bom aqui também. Muito legal. Então, é isso, né? Eu fico muito feliz que chegamos ao final do Leituras da Lógica assim, porque o espírito da Leituras da Lógica, quando o Ademir propôs, era esse, e nós abraçamos e achamos que valia a pena, e é isso. E não é só, então, uma leitura de cada grupo, independentemente, mas agora a gente começa a conversar com os grupos entre si, né? E isso vai, de fato, trazendo à luz, né, jogando luz de interpretações sobre o texto hegeliano, tornando isso mais rico. Né? Então, eu fico muito feliz que a gente está cumprindo mesmo o fim, que esse fim está valendo a pena. Né? Obrigado pela presença de vocês, por querer participar, por trazer os textos por grupo, né? Foi muito, muito legal, e a gente se encontra lá no evento né, da PUC, né, do Ademir, do Jung, né, e da editora da Fênix, do Jair, né? Tá bom? Um abraço, então. Obrigado. Obrigado, senhor Ricardo. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel. Obrigado, gente. Muito obrigado, Alexandre, Gabriel. Alexandre. Sabrina, Ednei, sempre junto. Obrigado.